Olá, amigos. O Assuntando com João Vicente retorna hoje, ainda na forma de monólogo, por conta da pandemia que não permite a aglomeração, nem de dois. Hoje, a rigor, nós estamos vivendo a Semana Santa. E hoje nós resolvemos fazer uma reflexão com vocês do domingo de Ramos até o domingo da ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento onde a solidariedade humana passa ao largo, no momento em que o individualismo prevalece sobre os interesses coletivos, no momento em que, às vezes, a calúnia e a infâmia é instrumento de trabalho. Tudo isso nós estamos está acontecendo. O que nós vamos falar hoje aqui é louvado totalmente no que está escrito no texto bíblico. Nós não inventamos nada. Pois bem, o domingo de Ramos é o chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele vem do jejum de 40 dias e 40 noites, e montado num jumentinho, no velho jegue que nós conhecemos, numa forma de demonstração de humildade, que ele poderia vir montado num belo corcel, mas ele vem montado num jegue, e entra em Jerusalém, arrastando uma verdadeira multidão, que forrou o chão com galhos de plantas da região de lá, que são os ramos que nós chamamos aqui no domingo, para que o Cristo passasse. Aquela apoteose que aconteceu com o Cristo causou entre os escribas e os doutores da lei e os religiosos, causou uma profunda preocupação com viés de inveja, porque eles viam o surgimento de um homem que poderia ameaçar o reinado deles, o trono deles. Então começou ali, foi o marco, o domingo de Ramos foi o marco do martírio de Cristo. Ele entrou na cidade, sob os olhares suspeitos dos escribas e dos missionários, e ainda com o olhar ao largo do Império Romano. Vivia-se naquela época exatamente o período do Império Romano, de dominação do Império Romano, onde o desejo maior de todo mundo era se livrar da tirania do Império Romano, que era uma ditadura, se livrar da ditadura do Império Romano. E naquele instante, o Império Romano não via em Cristo, de forma nenhuma, uma ameaça. Ele via em Cristo um fato que observava e verificava que os aliados dele, que eram os missionários, os escribas, estavam apreensivos e eles ficaram indiferentes a isso. É tanto que na segunda-feira, Cristo sai, vai à casa de Lázaro, Maria e Madalena, faz uma visita aos amigos, lá encontra a questão de Lázaro com a catalepsia e o desfalecimento, ele promove a ressurreição de Lázaro. E na terça-feira, já na terça-feira, ele começa uma caminhada via sacra, acompanhado dos seus súditos, dos seus apóstolos, na cidade, e ali foi estabelecido o marco da eliminação física de Cristo. Veio a quarta-feira que sempre chamada a quarta-feira de trevas. Trevas porque as luzes iam se apagando, isso é simbologia, as luzes iam se apagando, as luzes da liberdade iam se apagando, as luzes da justiça iam se apagando, e iam prevalecendo as trevas. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira ocorre a cerimônia do lava-pés, a cerimônia da última ceia e a cerimônia do lava-pés. Cristo informa aos seus discípulos de que pressente que o momento dele é chegado, porque ele pressentiu que aquela perseguição poderia levá-lo ao final,
Isso aconteceu na quinta-feira. A sexta-feira aconteceu o martírio de Cristo. Ele foi carregado pelas ruas, feito um assassino, feito um bandido, mas não era, ele era um criminoso, considerado um criminoso político. Aos criminosos políticos só era dado a morte pela crucificação, e ele foi um dos condenados. Perambulou, teve a cerimônia da lava-mão de Pilatos. Pilatos era romano. Não, eu não tenho nada a ver. Esse é um problema de vocês. Então, os missionários judeus, juntamente que Cristo era um, juntamente com os missionários e os escribas, e principalmente os fariseus, decretaram o martírio de Cristo e aquela alegoria macabra pelas ruas da cidade até chegar ao Gólgota, onde ele foi crucificado. Crucificado entre dois ladrões. Ladrões daquela época eram o que o Império Romano considerava. Quer dizer, eles eram lutadores contra o Império Romano. No meu entendimento, eu entendo assim. E eles foram também crucificados, e um deles pediu que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia assumir a posição de Cristo. Cristo foi crucificado, foi retirado da cruz e foi levado para o sepulcro. Lá foi colocado uma pedra. E o sábado foi o sábado de vigília. O sábado da vigília, que perdurou durante todo o dia. Pediram um reforço ao Império Romano para que botasse o máximo de vigilância, para que não carregasse o corpo, para dizer que tinha havido algum milagre. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. E ele surge primeiramente as irmãs Maria e Madalena, e tem uma frase interessante. Eu vim e voltei. Eu vim e voltei. Quer dizer, ele naquele momento informava que já não pertencia mais ao mundo dos vivos, mas que a mensagem dele, pasmem bem, observem bem, fazem mais de 2000 anos. Hoje nós estamos falando da mensagem de Cristo. Ninguém apaga a verdade. Por mais que não queiram a verdade, ela irá surgir, ela irá brotar, ela irá prevalecer. Então, hoje eu pediria a todos, celebremos o martírio de Cristo de uma forma solidária, lembrando dos princípios do Cristo. Agora, o Cristo da Galileia, o Cristo Nazareno, não é o Cristo que muitas religiões por aí, fundamentalista, esse fundamentalismo religioso criou. E criou para atender os seus interesses. Nosso muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos vocês, e estejam serenos e sempre solidários. A justiça triunfará, não prevalecerá.